Pananam, pananam, pam, pam, pananam, pananana. Você conhece essa trilha sonora? Você conhece Mandaloriano? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Teoria da Inspiração. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero convidar você a curtir esse canal, compartilhar esse vídeo, chamar a galera e falar assim: olha, o Alexandre está falando sobre Mandaloriano, vem assistir porque está muito legal. E você sabe que eu preciso da sua ajuda, e Teoria da Inspiração é nós, fazendo aí, divulgando, fazendo esse canal que a gente ama e comentando aqui sobre a cultura pop, teologia, tudo misturado para você. Bem, hoje eu quero falar sobre essa série que arrebatou nosso coração. E eu tenho acompanhado Mandaloriano desde a primeira temporada e ela vem numa crescente e eu quero comentar aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro falando um pouquinho sobre a série em si, nas suas 3 temporadas, e depois falando sobre aquilo que é característico do nosso canal, que é a mensagem por trás da mensagem, em especial nessa terceira temporada tem uma mensagem ali por trás da mensagem, olha, que é muito boa. Eu não sei se você captou, mas fique aí até o final para você ver se é o que você está pensando. E eu quero falar aqui sobre a mensagem que a terceira temporada de Mandaloriano passou. Evidentemente que esse vídeo aqui tem spoilers da segunda temporada, da terceira temporada, então se você não viu a temporada toda, vai lá, assiste, volta aqui para a gente poder ver esse vídeo e você comentar comigo aqui sem tomar nenhuma surpresa. Mas o que eu quero começar falando aqui sobre Mandaloriano é como essa série é um presente para os fãs de Star Wars. Eu sou fã de Star Wars desde que era pequenininho. Star Wars é uma coisa que tá ali nas minhas séries preferidas, sem sombra de dúvidas. Muitas frases de Star Wars fazem parte da minha vida. Esse canal mesmo, recentemente, os últimos episódios, eu sempre encerro citando uma frase famosa de Star Wars. Só que Star Wars, ela tinha ficado um pouco no limbo depois da trilogia mais recente, que foi o episódio 7, 8 e 9, que eu particularmente considero os piores de toda a saga. Eu tenho um hate muito grande em os 3 últimos episódios, os 3 últimos filmes. Eu não gosto mesmo, gosto do 4, 5, 6 e do 1, 2, 3, mas esse 7, 8, 9, para mim, eles não deveriam existir. Eu, apesar de que sei que eles são considerados canônicos, para mim, eu considero fora de questão, eu não os considero. Mas isso tinha feito, a recepção dos fãs, as polêmicas desses últimos 3 filmes, fez com que Star Wars caísse um pouco no gosto da galera. Geralmente vídeos que falam de Star Wars não dão muito hype, o pessoal não assiste muito, mas veio o Dave Filoni, que era um cara que já vinha trabalhando ali nas Guerras Clônicas, no Clone Wars, e que também escreveu Rebels. E Dave Filoni assumiu esse live action, né? Essa novidade que seria Mandaloriano e trouxe para nós os personagens Mando, Din Djarin e o Baby Yoda, o Grogu. E isso arrebatou o coração dos fãs. E é uma série que realmente tem sido uma série muito acertada em tudo aquilo que faz. E uma coisa que quem é fã de Star Wars e conhece essa referência, né? Eu sou fã, quero service, como diz Érico Borgo, a Star Wars, Dave Filoni, Mandaloriano, especialmente nessas 3 temporadas que agora encerrou recentemente, há pouco mais de uma semana e meia, Mandaloriano tem feito isso, tem fornecido ao fã, aquele que ama Star Wars, services que são, assim, aquela coisa que enche o nosso coração. Aliás, isso é uma coisa que me chama a atenção. Houve uma briga muito grande em quem criticou ali os 3 últimos filmes, né? Os episódios 7, 8 e 9, dizendo que os fãs retrógrados atrapalharam com sua visão conservadora e jogaram hate, atrapalharam. Gente, eu sou fã das antigas. O que a gente quer é um negócio bem feito. E Mandaloriano faz muita referência, honra o legado de Star Wars, honra o que é a saga de Star Wars, e é bem feito. E isso faz com que o fã que ama Star Wars e os fãs novos se apeguem muito, e é muito interessante isso. Então, olha, o que Dave Filoni tem feito, que é o diretor, produtor, escritor dessa saga Mandaloriano, que agora vai dirigir um filme que ainda não tem nome, que esse cara tem feito, olha, é muito importante para quem é fã da saga de Star Wars. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui sobre Mandaloriano é a jornada em si dessas 3 temporadas. Muita gente tem falado que essa terceira temporada ela não ficou compatível à primeira e à segunda temporada,
e eu particularmente discordo. A primeira temporada ela é maravilhosa, foi aquela que cativou o nosso coração, já repeti isso pela terceira vez, né, mas é aquela que chegou dizendo a que veio. A segunda temporada ela termina, e aqui o meu comentário sobre a segunda temporada é que ela termina com um dos momentos mais épicos de Star Wars, porque quando você tem aquela cena do Luke chegando ali no final da segunda temporada e ele usando toda a sua maturidade, a força Jedi, destruindo aqueles robôs ali. Para mim, aquilo tá entre os momentos mais icônicos de Star Wars. Para mim, aquilo tá junto com o momento de quando o Darth Vader fala pro Luke no episódio 5 que ele é o pai do Luke, tá no mesmo nível quando o Retorno de Jedi, você tem ali o Luke e o Darth Vader conversando ali, o Darth Vader tirando o capacete, que é um negócio que mexe com você, ele é arrependido. Tá no mesmo nível para mim do episódio 3, A Vingança do Sith, quando você tem ali o nascimento do Darth Vader, que para mim é uma das cenas mais icônicas de Star Wars, no mesmo nível de Rogue One, aquele finalzinho ali, quando você tem ali também Darth Vader aparecendo. Você vê que eu gosto muito de Darth Vader, e tô aqui usando aqui o Jedi Master, né, um estilo aqui mais um Jedi, né, mais assim, daquele jeito, estilo Anakin Skywalker, mas para mim o momento mais importante é aquele fanservice que acontece no final da segunda temporada de Mandaloriano, quando você tem o Luke Skywalker usando a força e fazendo um contraponto ao episódio 8, que para mim é uma vergonha, que é Os Últimos Jedi. Aquilo para mim ali, aquele final que eles deram pro Luke ali nos Últimos Jedi, é uma coisa simplesmente vergonhosa. Mas o outro aspecto que me faz vir aqui comentar sobre Mandaloriano e convidar você a conversar comigo, a curtir esse canal, a pensar aqui comigo, é a mensagem por trás da mensagem. A jornada da terceira temporada de Mandaloriano, ela, para mim, ela é muito acertada. Porque, além, você tem a construção, o crescimento do personagem do Din Djarin, mas você tem aqui na terceira temporada o desenvolvimento de outros personagens. O Grogu vai ampliando a sua atuação como personagem, ele vai crescendo como personagem, tanto no uso da força, como nas suas opiniões. E você tem a jornada de um personagem que eu gosto muito, que é a Bo-Katan Kryze. A Bo-Katan Kryze, que é da nobreza e que ela foi alguém que assumiu a liderança do seu povo, ela tomou posse do sabre negro, o Darksaber, mas aí você percebe que havia uma lenda, uma obrigatoriedade que o Darksaber fosse herdado em combate. Ela não herdou isso da primeira vez, e as pessoas falavam que aquilo gerou uma maldição, por isso que ela perdeu o povo. Depois o Mando, né, o Din Djarin assume o Darksaber, quer passar para ela, não aceita, e por isso ela acaba, quando a gente encontra ela na terceira temporada, ela tá sozinha, ela perdeu o seu povo, aqueles que caminhavam com ela. E a jornada da terceira temporada de Mandaloriano não é uma jornada só sobre o Din, mas é uma jornada sobre a Bo-Katan, sobre os outros personagens, dando profundidade, dando camadas sobre o universo de Mandaloriano, tanto eles indo para Mandalor, quanto eles descobrindo ali, indo de volta para o seu planeta, mas principalmente a jornada da Bo-Katan é para mim uma jornada maravilhosa, porque é uma jornada, ao meu ver, e aí essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês aqui, a jornada do crer. Veja, Bo-Katan é essa pessoa que cresceu no credo, e aí eu deu muito repercussão no Twitter que eu escrevi, né, que eu falei que os Mandalorianos são os presbiterianos do universo de Star Wars, porque eu falei aí que os Mandalorianos, eles têm uma doutrina que eles seguem, eles batizam crianças e eles fazem batismo por aspersão. Então, são os presbiterianos do universo Star Wars. Mas a Bo-Katan, que é aquela que é destinada a conduzir o seu povo, você percebe que ela cresceu vendo tudo aquilo, mas ela fazia por fazer, em algum momento da sua jornada, que é uma jornada que ela é toda desenvolvida em todo o universo Star Wars, das Guerras Clônicas, você vê a jornada da Bo-Katan, mas você vê que ela perdeu o sentido de tudo aquilo. E é interessante porque a jornada dela é uma jornada de crer, que é muito bonita, porque quando ela vai resgatar o Din Djarin, que vai se banhar nas águas, ali de Mandalor, ela vai ver o mitossauro. Gente, e é muito interessante, porque só ela que viu.
E veja, ela um pouco antes, ela pega e fala que aquilo tudo era das crenças do povo, mas que ela não acreditava naquilo, e ela mergulha naquelas águas, e quando ela vê um mitossauro, que é a concretização da fé do povo dela, você começa a ver uma jornada da Bo-Katan, que é a jornada do crer. Ela é, assim, guardada as proporções, as referências, esse olhar de cosmovisão que a gente tem, mas ela personifica essa coisa do Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Isso me ganhou muito, porque, na verdade, é muito interessante essa perspectiva que nós, que temos uma cosmovisão e conseguimos ver a cultura, enxergar e trazer filtros e fazer essas pontes. É muito interessante você pensar nessa perspectiva dessa personagem que está nesse dilema que ela vivencia e que de repente ela percebe que tudo aquilo que ela foi ensinada, tudo aquilo que foi trazido, toda a doutrina é baseado numa grande verdade. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque a fé que a gente tem, a fé que é a certeza das coisas que não se veem, é interessante pensar que um dia tudo aquilo que a gente crê que não viu, um dia nós veremos. Isso é magnífico. E eu gosto muito do relacionamento do Mando com ela, porque o Mando é esse personagem que não é ambicioso, ele sabe o lugar dele, a missão dele, e ele então se vira para Bo-Katan e diz assim: olha, Bo-Katan, eu quero ainda participar da sua canção que ainda não foi construída, eu quero ver a sua canção, que é a história, que é o legado da Bo-Katan Kryze que vai ser construído. Isso é magnífico. E também, por fim, essa coisa ali do final, porque tem ali o aspecto da adoção, né? Os Mandalorianos são os enjeitados, né? E ele, quando quer introduzir o Grogu no credo, a armadeira vira para ele e diz assim: olha, ele é um enjeitado, ele precisa pronunciar as palavras, ou precisa que alguém assuma essa responsabilidade por ele, alguém que o insira na aliança. Olha que coisa interessante. E ele, então, o Din Din Djarin adota oficialmente o Grogu. E esse aspecto da adoção, esse aspecto dessa coisa do enjeitado que é adotado, de alguém que não tinha identidade, que alcança identidade, que alguém adota e puxa para dentro de uma aliança. Ah, meus amigos, tem que falar alguma coisa? É muito legal esse aspecto de Mandaloriano, e eu fico com certeza que esses que escreveram isso, eles buscam esses elementos da realidade para preencher esses espaços e dar essas camadas lindas ali. E eu, quando vi ali o Grogu, que passa a se chamar Din Grogu, olha, e ele ser adotado, ele ser inserido porque ele foi adotado, ele ser inserido na aliança dos Mandalorianos, eles não usam essas palavras aliança, é o que estou usando. Ah, isso aí me encheu o coração de alegria na perspectiva de que a gente, como esse pessoal que tem cosmovisão que nós somos, a gente consegue ver a mensagem por trás da mensagem e falar assim: olha, eu entendo essa realidade, eu sei o que é ser adotado, eu sei o que é ser inserido numa aliança, e a série acaba ganhando uma camada e comunicando de maneira muito especial com a gente. Bem, esses os meus comentários sobre Mandaloriano. Eu quero saber se você concorda comigo, se você viu alguma coisa a mais que eu não comentei aqui, se você também está gostando. Olha, para mim é escalada de só melhorando. Eu fico com a expectativa do que vem pela frente, mas eu termino dizendo isso aqui: os Mandalorianos são os presbiterianos do universo Star Wars, e tenho dito, essa é a minha afirmação polêmica aí, mas é muito interessante que dentro desse universo fictício, esse povo da doutrina, os Mandalorianos são os presbiterianos do universo Star Wars. Mas eu quero terminar aqui esse vídeo, e vocês viram que o meu sabre está aqui, né? Não é o meu Dark Saber, mas é o meu sabre de luz. E eu quero pegar aqui meu sabre de luz aqui para a gente poder encerrar esse episódio aqui, que eu sou apaixonado nesse universo de Star Wars, como vocês sabem, e como um Jedi Master, né? Um mestre Jedi, eu quero dizer para você que tem acompanhado aí, meu querido Padawan, e assistido esses vídeos, eu quero dizer para você aqui com a força, a verdadeira força, quero dizer para você: May the Force be with you, que a força esteja com você, meus Padawans. Até a próxima. Valeu.